Eu mesma, Ilana Houston. É o quê, menino? Ai, ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Houston. Tô falando que pode. Pode ou não pode, meu amor? Pode, é claro que pode. Aqui na Cama com Ilana pode tudo. E já vamos começar esse programa em alta astral. Meu, seu, nosso podcast. Hoje o meu convidado é uma pessoa muito especial, como sempre. Ele é do signo de Capricórnio. Ele tem 41 anos. Filho da Joana Dark e do João Batista. Quem que eu tô falando? Gabriel Silva Borges, o Gabriel dos Sapatos, né, Gabriel? Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, tô ansioso. Então, gente, a gente fala Gabriel do Sapato porque você foi conhecido mais depois que você começou a trabalhar com calçados, não foi? Isso mesmo. Eu sou um atleta aposentado, né? Eu joguei vôlei há 15 anos. Profissional? Profissional. Olha, que massa. E aí, em 2009 eu parei, fui fazer faculdade. E aí, no meio da faculdade, eu conheci o calçado. E aí, eu comecei a fazer esse trabalho com calçado. E aí, o Gabriel Borges foi conhecido, o comerciante, foi conhecido por muita gente, né? Nossa, que legal. Gabriel, vamos voltar lá atrás, então, falar um pouco da sua história, né? Você é daqui de Uberlândia mesmo. Nascido e criado. Nascido e criado em Uberlândia. A sua família, quando que você se entendeu um menino gay? Como que foi, assim? Que idade? Como que surgiu isso na sua vida? Eu acho que eu nasci mesmo, assim, né? Todo mundo nasce. Todo mundo já observava isso, né? Eu acredito. Porque aos 7 anos, acho que 7, 8 anos, que começou aquelas perguntas, né? E lá em casa a gente é muito direto, assim. Isso foi sempre muito inerente a mim, não fui criado num lar que a gente foi reprimido, não, sabe? Uhum. Então, quando surgiu a dúvida, eles me perguntaram, eu disse, eu acho que... Você era um menino gay com trejeitos ou você era mais... Jeitíssimo. Aquele menino, aquela menina pintosa. Pintosíssima. Olha só. Quando a grande preocupação da época, né, eu tenho 41 na época, né, a preocupação era de ser trans, né, da gente ir pra rua, porque era muito marginalizado naquela época. É verdade. Então, como tinha muito trejeito, o medo dos meus pais, né, vai pra rua. Então, assim, a gente, inclusive naquela época, a gente vivia muito oprimido em relação a isso, né? Então, se tinha... Vindo da descoberta da AIDS, né? Que foi quando a gente nasceu, que teve o boom, né? Isso, eu nasci em 84. Então eu acho que a AIDS foi descoberta em 80, por aí, né? Nessa década de 80 se viveu muito isso. Aí o povo vai pensar, é gay, tem HIV. Exatamente. Outra coisa, assim, na minha adolescência era muito reprimido. Então a minha mãe fala, conversa direito, anda direito. Você passou por isso também? Muito. Da parte da sua mãe? Na verdade, assim, a minha mãe e meu pai são cancerianos nascidos no mesmo dia. Olha só, meu Deus. Só que a minha mãe é mulher, né? Aham. Então é muito mais aflorado esse sentimento, então. Mas sempre isso, vai direito. Essa mão, a unha tá grande, minha mãe cortou minha unha. Pegou minha mão, cortou a unha. Enfim, quando eu comecei a jogar vôlei com 13 para 14 anos, que aí eu conheci muitos... Outros gays, né? Assim, que eu não convivia... Né? Porque lá na minha casa, a minha mãe dizia, tem que fazer um esporte, falar uma língua e tocar um instrumento. Olha só. A gente foi criado nisso, porque minha mãe, a gente era dessa forma, ou você vai ser atleta, ou vai aprender um instrumento, ou vai falar uma língua. Você tem que passar por isso. Experimentar para entender. Experimentar para entender, exatamente. Então, desde criança, eu comecei a fazer natação. Então, eu sou bicampeão brasileiro de natação. Que massa! Porque eu nasci de 8 meses, então eu tinha problema de respiração. Então minha mãe já colocou na natação por isso. E depois porque foi para não afogar. Né? Só que aí eu fui desenvolvendo. E aí a gente frequentava o TC nessa época, né? E aí tinha associação de pais, aí colocou a gente na natação, eu e minha irmã.
na natação, e aí eu fui desenvolvendo. Que legal. Eu sempre tive esse... Você tem uma irmã? Uma irmã, Priscila. Uma irmã, Priscila. É. E pra ela, como que foi? Que você é mais novo que ela ou você é mais novo que ela. Mais novo. Ela pegou o caminho, que a minha irmã também é gay. Ela é lésbica, né? Exatamente. E aí, como que foi pra ela? Porque ela já deve ter percebido você crescendo, o jeitinho e tal, que a gente tem aquele jeitinho que a gente não nega, né, meu bem? E como que foi pra ela? Teve aquela conversa, assim? Não, ela chegou... Bate. Como é que é isso? É ou não é, Gabriel? Não. Na verdade, assim, a minha irmã saiu em defesa dos meus pais. Como ela viu isso comigo muito... E eu sempre fui muito eu. Nunca tive problema em esconder isso de ninguém, entendeu? Eu era assim, sempre fui. Isso natural. É diferente a mim. Né? Isso não diminui nem acrescenta. É a minha sexualidade. Sim. E eu nunca senti na obrigação de esconder ela de ninguém, né? Então, eu sempre tratei isso de forma muito natural. E aí, foi acontecendo as coisas e tal. Quando, nessa idade, 13 para 14 anos... que a coisa, eu comecei a jogar vôlei, aí eu tive aquela fase bem pintosa, da roupinha, da passar negocinho na cara. E aí andava com essa galera no Terminal Central, e aí era o point, né? Mas o Gabriel tava lá e tal. E aí, teve esse embate, aí eles me chamaram pra uma reunião, igual essa mesa aqui. Eu tinha 13 anos. E aí, olha, assim, muito novo, né? Eu acho que... eu não me lembro se era 14, mas era assim, era mais ou menos 15 no máximo, que eu comecei a jogar vôlei em 98. Então, eu acho que eu tinha uns 15 para 17, mais ou menos. Uns 15 anos, mais ou menos. E aí eles sentaram e disseram, Gabriel, e aí? O que tá acontecendo? Você tá meio esquisito? E aí... Tá diferente, tá um pouco mais açucarado. E aí eles me chamaram, e aí eu na boa, falei... eu acho que tá estranho mesmo. Não sei se é uma coisa ou outra. E como que foi, assim... Eu tinha namorado, né? Ah, você tinha namorada, é isso que eu ia te perguntar. Namorado. Você teve relação, então, com namorada? Relação que eu falo, não nada a ver com sexual, mas relação de ter uma namorada. Eu conheci a Vanessa, eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Aquela fase que até você mesmo não... eu realmente... A gente tem a negação, né? Eu não tenho negação, eu tenho vontade de experimentar. Ah, entendi. Então você sabia o que você queria, mas você queria experimentar também, porque vai que... eu queria saber o que é isso. Porque a gente tem a bissexualidade, né? Muito forte aí, né? Acontecer. E aí eu conheci a Vanessa muito novo, e aí a gente tinha aquele negócio de amizade, mas ela muito apaixonada por mim, eu achava ela bonitinha, e aí rolou. Foi. E aí era bonito, meus pais ficavam... Porque naquela época, meu pai, assim... um pouco mais machista, né? E ele sempre foi o sarrista, né? Ele fazia piada, meu filho, vai comer fulano, né? Tem isso, do pai. Eles me achavam muito bonito, e eu fazia coisa, e o povo comentava. Então, você sempre dançou muito bem, né? Eu era da Ritmo, né? Eu dançava na companhia Academia Ritmo, nossa. E aí, era esse negócio. E aí, como a Vanessa estava próximo, e eu também estava meio... Já sabia, mas estava bom aquilo ali. Eu não estava entendendo o que estava rolando. E não sou bissexual, tá, gente? Mas depois você entendeu que realmente... Que sexo não é sexualidade. As verdade. pessoas confundem muito sexo com opção sexual. E não tem nada a ver. Eu acho que... Eu descobri isso bem cedo. Eu acho que o sexo mesmo, assim, é pessoa, né? É a pessoa. Sexo é sexo. Ainda mais homem, né? A gente é animal, né? Então, a gente faz sexo com quem a gente quiser mesmo. Eu acho que é a pessoa. É a pessoa, né? Por exemplo, a mulher, por exemplo, elas sempre dizem, né? Que elas gostam mais de envolvimento, né? E elas vão envolvendo. Um carinho, um prazer, né? E às vezes tá chateada com algum cara. Tem muitas mulheres que se permitem viver essa experiência. Eu acho que sexo é experiência. É verdade. Sabe? E agora, vale a pena, né? Experimentar, né? E super valeu, porque a gente viveu essa história. Eu fiquei com ela até os 19 anos. Olha só. Né? E até eu realmente, quando eu fui pra São Paulo, que eu falei que eu joguei vôlei, comecei a jogar vôlei aqui em 98. Quando foi 2000 pra 2001, eu estourei, que eu ganhei tudo que tinha pra ganhar aqui. Prêmio, essas coisas. E fui pra campeonatos. São Paulo, entendeu? E aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a jogar lá em São Paulo e conhecer o povo, e ir nos lugares,
Né? E tinha esse lance também de, naquela época tinha a revista Raça, minha prima saiu na revista Raça, e comecei a fazer catch pra revista. Olha, que legal. Comecei a fazer propaganda. E aí, você modelou também, então. Um pouquinho de cada. Mas fiz algumas coisas. Também modelei, viu, gente? Fiz uma propaganda com a hora, eu vou mostrar. Gabriel, lembra da camisaria Projeção que tinha no Terminal Central? Bem, se você pegar a revista, eu fui capa da revista de menino. Você não tá entendendo, não. Eu e o seu amigo, como é que ele chama que ele desfilou comigo? Qual? O Jean. Jean? Não, aquele moreninho, seu amigo que anda com você. Pretinho? Não. Aquele outro. Ai, eu não vou lembrar agora. A gente desfilou junto. Nossa. Depois eu vou lembrar e vou colocar o nome dele aqui. Porque a cabeça da véia bem, não vai lembrar tudo, não. Mas enfim, a gente tem mesmo que experimentar tudo, passar por tudo, porque eu acho que a vida é muito curta, né? E a gente é de uma época de 40 mais, né? Que a gente pegou uma coisa muito boa, né? O começo de tudo e essa transição do quê? Do que não podia nada pro que quase pode tudo, né? Hoje é muito mais fácil, hoje tem opções de lugares, né, pra curtir. Naquela época, você chegou a frequentar as baladas LGBTs de Uberlândia? Qual foi a primeira? Me conta. Qual foi a primeira balada que você foi? Já era Reva, né? Eu fui na porta da DHG, mas eu era menor, não podia. Corda bamba, eu passava na porta, mas nunca entrei também. E consegui ir mesmo pra Reva. Na Reva. No Anainai, né? Na sexta-feira. Né? Tudo por R$1,99. Gente, tinha uma festa que chamava Tudo por R$1,99. Não tinha dinheiro. É incrível. Aí tem até um flyer que é a Claire Beautiful. É uma nota de R$1 com a cara dela. Gente, era tudo por R$1,99. Você pagava R$1,99 pra entrar e o R$1,99 era todo tipo de bebida. Sim. Alguém, dono de boate, faz isso hoje. Pensa, R$2 pra entrar. Você imaginou? O tanto que o dinheiro da gente desvalorizou, né? Tanto que o dinheiro não vale nada hoje, né? Pensa, e era assim. Não pensa que o povo saiu de lá louco de bêbado, porque era R$1,99, não, gente. Era difícil, viu? Ter ali seus R$10 pra beber 5 bebidas. E ir embora a pé. Ir embora a pé. Não tinha carro, ninguém tinha. Não, ninguém. Eu falo que eu às vezes eu ia com a mochilinha me montar na boate, porque eu não podia montar em casa, porque não tinha táxi pra ir, que era caríssimo. E às vezes chegava ali de mochila e esperava amanhecer. Não, era táxi. Andava de táxi, quem era rico. E aí pegava o mototáxi também, lembra? O mototáxi, né? Eu esperava 5 horas da manhã pra pegar o primeiro ônibus pro Jardim Brasília. Mas quando eu comecei aí, não tinha mototáxi. Não, foi bem no começo, bem né? No começo. Depois foi criado esse mototáxi, que tinha até o 0800, você ligava, você lembra? A gente tinha um mototáxi da gente, pagava por mês. Era tão baratinho, eu dava pro meu mototáxi os passes. Os passes de onde? Eu pegava 11, ele me levava. Pegava de massa. E naquela época era dinheiro, né? Tudo mudou, Eu né? tinha um taxista que era o tio Durval. Você lembra dele? Quem não? Ai, que gracinha. Eu não sei. Se alguém souber, gente, cadê o tio Durval? Eu não sei se ele ainda tá vivo. Carol Sujeira, você conhece? Sei. Eu perguntei dele esses dias pra Carol. E a Carol me falou dele. Então, porque o tio Durval, gente, era um senhorzinho. Eu tô falando se ele ainda está vivo, porque eu acho que ele já tinha seus bons 60 quase. Naquela época, com certeza. Era, né? Mais de 60, não era? Não, com certeza. Porque ele era um senhorzinho muito fofo. Táxi, né? Trabalhava taxista, trabalhava na porta da boate. E ele sempre dizia que ele preferia carregar os gays, porque todo mundo era muito simpático, pagava mais. Aí ele levava, tio Durval, me leva lá em casa que eu esqueci minha lente. Aí ele levava, trazia com a maior boa vontade. Nunca mais existiu uma pessoa igual ele. Com certeza ele não trabalha mais, mas eu queria saber, cadê o tio Durval? Vamos procurar o tio Durval. Pra algum evento. Nossa. O Sunday Drags, leva o tio Durval lá. Com certeza ele carregou. Ele conheceu todas as drags, de Duda Vogue às novinhas. Sim. Todas. E falando sobre isso também, eu acho que era outro momento, né? Era outro. Tudo era novo, é o que você falou, né? A gente viveu esse start do novo. Né? Então tinha os campeonatos das drag, né? Que a gente concurso, né? Aí tinha as torcidas, né? Nossa. Eu era da Francine. Da né? Francine, você era do grupo da Francine, eu lembro. Por conta do Regis, do Renato. O Regis. Então, assim, era um outro momento. Eu falo sempre isso para as pessoas que eu conheço mais novas.
Era um outro momento, parece que a gente curtia diferente. Não é que hoje é bom ou outra. Não é isso, mas era diferente. A gente não tinha tanto acesso à internet, né? Porque a internet vem tinha só o Orkut. Nossa, era terrível pra pegar. Eu tenho trauma daquele som do discar. Nossa senhora, porque a hora que você tava ali com o bofe conversando no Orkut, aí o bafão caía. Lá em casa, minha irmã que tinha um computador, eu tinha que esperar ela dormir pra mexer no computador. Bem, e era à noite acontecia as coisas. Era à noite. Você foi da época do 233 ou 155, 144, né? Gente, teve tudo isso, viu? Que a gente ligava, caía numa sala, não era? E aí você ouvia aquele monte de voz, você gostava de uma voz, já passava para um particular. Exatamente. Você nem sabia quem era a pessoa, você estava ali conversando. Você chegou a encontrar com alguém nesses coisas? Você foi desses, assim, de ter coragem? Na época, é isso que eu digo, era outro momento. Então, por exemplo, não era esse sexo liberado, né? E não era tão perigoso, né? Não era perigoso, não era esse sexo louco, essa fissura, esse negócio. Era outro, você queria conhecer uma pessoa. A gente sempre pensa assim, ó, fulano é amigo da ciclana. Então, nossa, quem que é? É fulano amigo da ciclana. Aí você vai conhecer a pessoa. Hoje em dia você nem conhece a pessoa, né? Hoje em dia eu costumo dizer assim que a gente entra num cardápio. Você entra no Grindr, nesses outros Badoo, esses negócios, é um cardápio. Ali você tá passando igual como você tá colhendo uma comida. Esse sim, esse não. Aí esse sim, deu um negocinho lá, você já começa a conversar. Ali ele vai na sua casa, você estrepa e é o trap do trepa-trepa e pronto, você nem fala com a pessoa mais. Sim. Eu acho assim, eu costumo dizer que são momentos, né? Tudo na vida se ganha e se perde, né? Hoje em dia tá mais fácil, mas se perde um pouquinho como eu falei, você não conhece pessoas, né? Você tem momentos, né? Você vive momentos ali. E naquela época a gente paquerava. A gente flertava com a pessoa. Eu tenho certeza que você é da época dos pagodes, do auge do pagode em Uberlândia, né? Inclusive sou pagodeiro. Com certeza. Fiz vários pagodes. Amo suas festas de pagode incríveis. A gente fez anos, né? Nossa, aliás, tem que voltar, né, Gabriel? É um trabalho árduo, viu? Fazer festa não é fácil. As pessoas acham que vai lá, faz uma feira. A gente não tem certeza do público, a gente sabe se vai ganhar ou se vai perder. Se você vai conseguir pensar em tudo pra poder agradar todo mundo. Hoje em dia, as pessoas fazem muita festa sem pensar no que vai entregar. Por fazer, né? Vai fazendo pra ganhar dinheiro, né? E aí, também você não sabe, se é incerteza, porque hoje em dia as pessoas não são leais mais a evento nenhum. Você se dá tanto aquele evento, aí vem alguém e faz um que não tá cobrando nada, que não tem estrutura nenhuma, a pessoa não tá cobrando ali, eu vou lá. Exatamente. Então hoje as pessoas, igual eu te falo, o problema dessa geração é ter muito, né? Eu acho opções, que muita opção, a pessoa fica perdida sem saber o que vai fazer. Então, antigamente, a gente fez a Feijoada Amigos do Samba. A minha irmã é um projeto da minha irmã, né? Junto com o amigo dela, Fernando, e o Sancler. E a gente acompanhou. Depois eles pararam de fazer. Eu fiz com ela, acho que 2 ou 3 Sancler, que você fala, é meu irmão de santo, Sancler. O Sancler. Nossa, mesmo. Sancler. Amigo do Samba saiu. Beijo. Tá em São Paulo, né? Tá em São Paulo, lindo demais. Ele é um projeto dele, do Fernando e da minha irmã. Né? Eles começaram a fazer essa feijoada. A gente tinha um salão de festa. Meu pai tinha feito um salão de festa. Chamava Full House. E aí começou a fazer. Eu lembro desse Você nome. também foi lá, né? Fui, eu cheguei aí, sim. E aí eles começaram a fazer lá. E daí a gente ajudando só. Depois eles pararam de fazer, a Priscila quis fazer e eu ajudei ela também. Mas era um projeto assim, a gente fez, a última jogada que eu fiz com a minha irmã, a gente trouxe um mumuzinho. Olha só, colocamos tava grande pessoas, já, uma coisa. Aí a energia caiu da chácara, a chácara do não sei o que, macaco. Toca do macaco, Caiu a energia e tal. Então, assim, era um outro momento, né? Hoje, você fazer, por exemplo, eu fiz o pagode lá na Praça da Bicota, no Sem Etiqueta. No Sem Etiqueta. Fiz 2 anos o pagode lá. A gente começou na pandemia, assim, zerado. No finalzinho da pandemia, né? No finalzinho da pandemia, começamos a fazer, trabalhando. Explodimos. Sem Etiqueta, a gente colocou lá. Não cabia. 500 pessoas. Eu lembro, não cabia gente lá. E assim, então, assim, mas hoje
É diferente fazer. É diferente. Você vê que, igual a gente que frequentou, acho que você também chegou aí, Tribuna, Casa Blanca. Casa Blanca, Tribuna Coliseu, né? Coliseu. Nossa. Solteira. Então, esse negócio até de flerte, de flertar com as pessoas, no Coliseu eu conheci o meu primeiro namorado mesmo. Eu, menino gay, conheci esse rapaz lá. Lá no Coliseu. Ele me viu o meu jeitinho, que a gente não tinha jeito de esconder, né? Eu devia ter o quê? Uns 16 anos. E ele chegou em mim e falou: e aí, tudo bem? Joia, joia. E eu, muito medo, né? O rapaz lindo, a coisa de louco. Bem, ele chama Ailson. Olha. E aí, o Ailson tá vendo a gente? Deve estar. E aí ele chegou em mim, eu lembro direitinho. E ele falou: você quer beber alguma coisa? E ela assim, né, penosa, bem. Nossa, não tinha, como é que fazia? Aí eu falei: quero uma coca, né? Pedi ele e foi. E ali e aí eu lembro que eu ia por orelhão, ficava horas falando com ele, saía da escola. E ficava, gente, mas era babado. Aí hoje tudo muito fácil, muito rápido. Eu acho que, igual eu falei, tudo que se ganha também perde por um lado. Né? Eu sei que hoje as coisas são difundidas, você tem mais oportunidade, né? Mas quem tem tudo não tem nada. Também. É verdade. Então pra você escolher uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Tem que abrir mão de outra, né? Não tem como ter tudo, né? Porque não tem como você ter uma vida de casado ou de namoro. Hoje as pessoas estão comercializando, negociando, né? Estão abrindo, estão diversificando. Deu certo, já chama outros. Pra poder conseguir transitar em todos os ambientes. Como que tá a vida do Gabriel hoje em dia? Solteiro? Solteiro, eu tô há 7 anos solteiro. 7 anos? Mas você teve relacionamentos durante… 3 casamentos. 3 casamentos, de morar junto e… Eu casei na chácara, desci no carrinho, assim. Olha só. 350 pessoas na chácara me esperando, pagode, churrasco. Pau quebrando. Eu falava, gente, por que todo mundo casa eu não posso? Né? Não posso casar claro assim. Que pode. E aí conheci um outro doido que queria também a mesma coisa. E aí você decidiu ficar solteiro, tranquilo, esses 7 anos, assim, cuidando verdade, mais de você. Isso de um relacionamento, assim, foi bem conturbado, né? E aí depois que eu saí, que aí eu conheci esse mundo aí. Porque, de verdade, Lana, antes desse relacionamento, eu não tinha acesso às coisas, assim. Você ficava naquele mundo mais de casal. Naquele mundo bonitinho e tal, eu não sabia que tinha… Isso, e não tô me fazendo de rogada, é verdade, né? Eu não tinha acesso. Aí quando eu me separei e tal, e aí sofrendo naquela peleja, né? E aí meus amigos falaram: não, vem cá, deixa eu pôr um negócio. Babadinho aqui. Dá uma foto. E aí, menina de Deus, o pau quebra. O pau quebra. E a pergunta clássica da nossa diva Cher: do you believe in after love? Você acredita na vida após o amor? Eu acredito na vida após o amor, com certeza. Porque eu te falo que a gente ama sempre. Eu acho que as pessoas que você conhece, você ama, são amores diferentes. E você nunca vai deixar de amar uma pessoa que você viu. As pessoas acham que você larga de alguém e deixa de amar. Você não vai deixar de amar nunca. Ela foi guardada numa… Uma caixinha diferente. Uma caixinha lá diferente. Por exemplo, eu tive 3 relacionamentos sérios, 3 casamentos, né? Tive outros namorados, mas 3 casamentos sérios. Eles estão guardados no meu coração, em cada lugar. Cada um no seu lugar. Eu amei os 3, entendeu? Um mais ou menos, eu acho que são amores diferentes. Tem coisas que machucam, tem coisas que a gente cicatriza depois, né? Tem amores diferentes, porque você vive uma relação que às vezes te traz uma tranquilidade. A outra parece que você tá sempre correndo atrás de uma coisa. Sempre lutando, né? Lutando, aquela relação que parece que você tá sempre lutando. E a outra, então são coisas diferentes. Você não amou um mais do que o outro, mas são pessoas que te trouxeram referências diferentes. Então eu tenho eles assim, guardado, não demos certo, não por sacanagem, não por coisas que eu me deparei desses 7 anos. Eu vi muita deslealdade, sabe? Das pessoas namorando e caçando assunto em aplicativo. Você coloca lá no aplicativo que é casado… Chove de gente. Entendeu? Devia ser o contrário. Né? E não tô me fazendo de rogado, porque já caí nessa lama aí, meu filho. Já me lambuzei até Não é isso, mas… Você tem que dançar a dança, né? Tem que dançar, que senão você fica pra trás, você fica perdido, não né? É do meu feitio. Então, fui viver essa experiência, estou vivendo, mas te confesso que eu já cansei.
E me conta uma coisa, qual que é o estilo, se tem um estilo de boy pra você, assim? Qual que é que te atrai? Que você olha assim e fala, bem, esse aí, pera aí um pouquinho. Você tá falando no primeiro que… tipo, você tá na balada, mesmo. e na estética. Você olha e tem um pretinho, tem um branquinho, tem um gordinho, tem um magrinho, aí você fala… Eu tô falando isso pra cansar. Assim, eu gosto. E, na verdade, isso mudou muito. Antigamente, eu sou de uma família de pessoas pretas, de mulheres pretas que gostam de homens pretos. Porque eu acho, e as pessoas… Eu sou muito de analisar. O que a gente gosta vem do social. Alguém te falou que é bom. Né? Você não criou isso do nada. De alguma coisa, de alguma construção surge, alguém te falou que o negro é bom, que o branco é bom, que o padrão é legal. Então isso vem muito do social. Então eu sou de uma família de mulheres pretas que gostam de homens pretos. Então, logo cedo, eu já… Peraí, é aqui que eu vou. E aí já me encontrei. Nessa época, novo, eu tive muito problema com isso. Porque você sabe, né? Você chegava numa Heaven, acho que tinha eu de pretinho mais um. É verdade, né? Os gays, os homossexuais negros eram, além de ser homossexuais, eram negros. Então era duas coisas difíceis de se assumir. De falar assim, não se assumir negro, me entendam. É se assumir, eu sou um preto gay. Exato. Aí o povo já falava, nossa… porque existe um padrão, né? Eu acho que a nossa sociedade… já vem, né? Os gays, a gente precisa melhorar isso. Porque é onde a gente mais… A gente vive a exclusão da sociedade, mas dentro do nosso corpo vivo… Ainda tem esse negócio da gente olhar e falar, nossa, aquele negão gostoso vai me comer horrores. Tem isso ainda? A gente vive isso 24 horas. Né? Com certeza. Eu acho que hoje, de uma forma mais… Tá menos do que há 20 anos atrás. Hoje em dia as pessoas esperam pra ver do que já chegar… Às vezes, 20 anos atrás, a pessoa queria muito você, mas não na frente dos outros. Eu tive muito problema com isso, assim. Vivi muito isso. Sério? E quem não tá nesse lugar, eles já vai… É mimimi, é frescura, para. Mas a gente sabe que dentro do mundo gay é o mundo onde mais critica, separa. Tem preconceito contra o outro, né? É grande, é gordo, é preto, é trans, pequeno, tudo eu cheguei a passar algumas situações assim, por ser trans, né? Mas eu acho que por ser conhecida desde sempre, porque eu comecei com 17 e nunca mais parei. E aí eu acho que os próprios gays nunca me excluíram das rodas. Sim. Mas realmente eu vejo e via que a turma gay não queria que aquela trans se adentrasse ali no grupinho, porque, nossa, como é que eu levo na minha casa minha amiga travesti? Eu acho isso incrível. Graças a Deus. Eu sempre já falei com você sobre isso. Eu acho isso incrível, porque, eu tô te falando, a gente foi criado com medo, Ilana. Né? Naquela época era marginalizado. Era totalmente. Rua, essa coisa. As travestis na época, elas tinham, né, que ser bravas, brigonas, porque até hoje, mas era mais. Mas hoje você vê uma deputada, né? Ocupam vários espaços, professores, então, tudo. Isso mudou a cabeça das pessoas, mas naquela época a gente passava muito. Hoje eu percebo assim, eu tenho várias, né? Você é uma delas que frequenta a minha casa, que a gente viajou junto com sua família. Nossa, inclusive quero mandar um beijo pro seu pai, pra sua mãe. E assim, foi, nossa, muito legal. A gente passou o Réveillon juntos. Sim, seu pai ali, eu cheguei a falar pra vocês, tava tipo assim, uma situação que parecia que eu tava protegida. Entendeu? Olha, porque você falar isso. Juro por Deus. Eu tava ali perto, eu falava assim, gente, qualquer um que mexer comigo aqui, qualquer um que falar alguma merda, seu pai vai ficar louco. E eu sei que ele ficaria. Então eu pensava assim, é o pai do Gabriel, eu sei, mas é como se fosse o meu pai. Ai, que legal. Eu senti. Mostra pra ele, porque realmente eu senti aquela proteção que eu vejo que ele é um paizão. Ele é. Né? Você me contou que teve toda uma construção, uma explicação e tudo.
Mas eu vejo que ele é um paizão. E sua mãe, não tem nem o que falar, gente. Que mulher animada, incrível, que gracinha, que fofa. Então, assim, é uma família abençoada, graças a Deus. Vocês estão, assim, então parabéns. É isso, eu acho que tudo mudou. Hoje a gente pode fazer uma viagem dessa. E os meus pais, que são maravilhosos nesse sentido. E eu não tive uma conversa com eles. Não, no aeroporto, eu falei pra eles assim. Porque antes de viajar, eu falei, nossa, vamos fazer uma viagem diferente, né? Aí quando a gente chegou no aeroporto, eu falei pra ele assim, a gente tava na fila pra poder passar. Falei, pai, a gente vai viajar com umas amigas minhas. Aí minha mãe, Gabriel, umas amigas minhas, eu não falei nada, mas são 4 amigas minhas que vai com a gente vai curtir e tal. Elas são trans, tá, pai? Então, por favor, porque eu tava com medo do dele perguntar, como é que ele vai fazer, tratar ele, dele, sabe, né? A gente fica. Que é receio, né? Mas não falei nada, só falei isso. São trans. Gabriel, tem, tá tudo certo, qual o problema? Eu, assim, quando eu chego, igual eu cheguei pra conhecer eles, a Luísa é mais pra frente, ela é mais doidona, assim, porque ela lida dia a dia com pai e mãe, né? Eu não, eu já chego mais assim, aí eu fico mais, aí eu vejo a receptividade da pessoa. A hora que eu vi, eu falei, pronto, acabou. Tem que... Mas isso é um ganho de vocês. Tranquilo, eu acho que é um ganho de vocês, porque até tava falando com o Eduardo esses dias, porque as pessoas precisam desmistificar. Sabe? Vocês estão ganhando espaço. Então, quando você vê uma entrevista de uma trans, ela tem que falar do social, ela não pode se objetivar. Então, assim, eu acho que vocês estão construindo. Obviamente, tem algumas que vêm e meio que destrói. Né? Mas é normal. Isso tem em todos os nichos, todos os nichos. Mas eu acho que é ganho. Pra mim, foi maravilhoso conhecê-las. E abrir assim, a gente já se conhece há muitos anos, mas a gente nunca teve esse contato. Mais próximo, é verdade. E eu percebo isso. Eu acho que vocês estão em todos os lugares, como a gente também negro, né? Sim. Porque eu percebo hoje, eu vou pra São Paulo, por exemplo, chego lá, vou num samba gay, tem o Pablo, que me conhece lá, um beijo, Pablo, faz o pagode gay. Ai, mesmo? Gay. Quero conhecer. O samba gay do Brasil foi Pablo, né? É um samba gay, samba Olha gay. que massa. Já tem 20 e tantos anos em São Paulo. Ai, quero conhecer. Gente preta, sabe? Fazendo samba, sambando, rodando, se curtindo, se pegando, etc e tal. Então, a gente foi ocupando espaço. Hoje, por exemplo, eles falam do sambei, né? Que é do Rio de Janeiro, que é um samba gay, mas é um samba, vamos dizer assim, elitizado, que não trata o lance racial, né? Não é que trata, mas não é um samba de preto, sabe o que eu digo? Sim. É algo comercial, tá tudo certo. Livre. Tá tudo bem. Não é que lá no samba de São Paulo não tem branco. Pode branco, tem sim, não pode mas eu tô dizendo hétero. assim, é algo que mas não, as pessoas têm que entender que foi criado por uma pessoa, isso, e que ali não cabe nem de maneira alguma. O sambei, por exemplo, é um pagode, você vai, tem samba, tem o grupo do... Só que é uma coisa mais elitizada, né? Aí tem o bate-cabelo no meio do caminho. Ele fez uma mistura também ok, tá tudo certo. Mas eu tô falando do negro, que a gente foi ocupando espaços. E eu acho que isso deixou a gente mais à vontade pra dizer que a gente pode querer comer, que a gente pode querer dar, que a gente pode querer fazer o que a gente quiser. O que quiser e aonde quiser, né? Porque o nosso dinheiro é igual de todo mundo. Exatamente, gostamos. Gabriel, hoje você trabalha com os calçados, né? Desde 2009. Como é que é a criação? Como que é? Explica um pouco assim pra gente. Inclusive, vou falar meu Instagram, né? Pode falar, a gente deixa escrito embaixo. Tem a GB Shoes, que é a empresa de sapato mesmo, né? Que a gente faz sapato por encomenda, qualquer tipo de sapato. Qualquer tipo, você tirar uma foto, inventar lá uma coisa. As trans, viu? Qualquer tamanho. Que a gente atende, você que tá aí me vendo, pode trazer o projeto pra gente, que a gente faz muito show, faz muito casamento, a gente faz carnaval, por exemplo, que eu fiz sandálias de carnaval, eu vi, gente, muito lindas as coisas. Não só as musas, mas também comissões inteiras, então qualquer sapato que você quiser. Que massa. Tanto pro seu dia a dia, quanto pra uma ocasião especial. Numeração até o 49, homem e mulher. Nossa! Então você pode criar... Olha, gente, é super difícil achar, né? Até o 49, eu nem sabia que alguém calçava 49. Eu tenho, você calça 49.
E não só grande. isso, também pé fino, pé gordo, pé alto, porque a gente tem a. Não é linear, né? Tem Até Joanete, é o problema, porque as pessoas às vezes querem encaixar numa numeração que não é delas. A mulher, por exemplo, atendo N mulheres que calçam 41, 42, que sempre vestiu, calçou 39. Os dedinhos tá tudo lá, cheio de cabinho. Tudo tortinho, entendeu? Por conta disso. Por conta disso. Então, as trans, porque a gente tem o pé um pouco mais largo, né? Sim. Então a gente tem que adaptar. Então, todas as adaptações, tudo que você quiser de calçado, é só me procurar. Chama GB Shoes BR. É só @gbchusbr lá no Instagram. E o seu Instagram pessoal, tá? Boris Gabriel Silva. Sim. E tem a ONG também, né? Vamos falar da ONG, que é muito legal essa ideia, né? Esse projeto. Tem pouco tempo, né, que você começou. Ano passado. Desde o ano passado. Conta pra gente como que funciona. Tá funcionando a ONG chama Pés de Luz. Então é ONG Pés de Luz lá no Instagram. Segue a gente lá. É um Instagram que começou agora, mas já tem vários trabalhos que a gente fez lá. Nós fizemos o lançamento em apoio do Ronaldo, né? Ronaldo Tanus, que é o vereador que apoiou legal. A gente. E aí a gente conseguiu documentar a ONG, abrir a ONG, né? Porque vocês que não sabem, é bem complexo. É muito. A ONG da Parada tá até hoje. Tem que pagar um tanto de guia, Nossa, é muita coisa. Um monte de coisa. Então a gente criou a ONG. O que é a Pés de Luz? É realmente levar a luz para quem não tem, né? Então a intenção da Pés de Luz é receber sapatos de doação. Sabe aquele sapato que tá lá parado, que você vai jogar fora? Porque o sapato não é um produto sustentável, né? Não é. É um produto que você usa até acabar e joga no lixo. Você sabe e não vai desmanchar, né, na natureza. Vai ficar aqui. 1000 anos para poder decompor. E para você entender, no ano passado, 2024, foram 23 bilhões de calçados descartados. E teve até uma matéria até que a gente guardou para poder mostrar para as pessoas, porque vai aumentando aterro, né? Gente, porque as pessoas compram muito, né? Se for igual a Luísa, então, gente. Luísa Nogueira, nossa minha A Luísa parece uma centopeia. Ela gosta. E bom que ela compra, ela não gosta, ela me dá. Obrigada, Luísa. Pode comprar mais. Então, a Pés de Luz vai entrar então ela recebe sapatos de doação, revitaliza e doa para quem realmente precisa. Então, por exemplo, se eu quiser doar um tênis ali que tá com o cardaço esbagaçado, não tem problema. Não tem problema, a gente vai revitalizar e vai sustentabilizar esse produto para poder dar para quem precisa, quem não tem um tênis desse, quem tá procurando um trabalho, procurando uma oportunidade, não tem o que calçar. Tem N pessoas aí na rua. Qualquer tipo de calçado. Qualquer tipo de calçado. Inclusive as pessoas que calçam grande, que eu atendo, a gente vai poder levar ainda oportunidade para quem não teria nem se tivesse condição de comprar. Entendi. Porque uma trans, por exemplo, que começou, você sabe como é difícil, né? Muito difícil. Hoje a gente fala de um lugar de privilégio, né? Vocês têm casa, têm família, pessoas que amam. E quantas estão na rua, né? Que tipo, começa a aparecer os trejeitos, já é colocada pra fora de casa. Já é colocada pra fora. Então, assim, a gente quer atender essas pessoas que estão aí na frente, precisando de ajuda. E depois de a gente atender essas pessoas, a ONG quer capacitá-las para conseguir algo melhor para a vida delas. Então, a gente quer ensinar o ofício, até porque eu vivo isso todos os dias, como sendo dono de fábrica, sendo dono de empresa, que a gente não tem mão de obra. Parou, né? Acabou, né? Eu trabalhei 15 anos em fábrica de calçado, que meu pai vem dessa linhagem de calçado. E na época era muitas. Aí foi acabando, né? Foi fechando. Foram quebrando e tudo. Então a gente não tem mão de obra. Então eu quero capacitar essas pessoas para poder dar para o mercado que a gente precisa de mão de obra. Então eu acredito que a gente vai fazer o trabalho inteiro. Nós vamos pegar um produto descartável que está lotando só guarda-roupa em casa, e lixo. Vamos trazer para revitalizar, doar para quem precisa e depois capacitar essas pessoas. Nossa, é o meu sonho. Vou te doar algumas coisas que eu tenho. Realmente, já estava te falando. Inclusive, a gente está num processo agora assim. Eu fiz o lançamento, a gente já tem mais de 1000 pares doados. Que massa. Guardados, esperando que a gente conseguir alguma verba. Porque no governo, a gente não consegue verba de emenda antes de 1 ano de CNPJ. Isso mesmo. Então a gente está nesse ano, não tem como. Primeiro ano, sem verba, procurando pessoas. Você que está aí, porque quiser ajudar a ONG Pés de Luz, tem meu telefone lá, é só entrar em contato comigo. A gente precisa de pessoas para ajudar a gente com verba. Doa calçado, mas doa também ajuda, né? Dinheiro. Para comprar o material. A gente tem que pagar a mão de obra, a gente tem que comprar material, colocar. Tem uma sede já ou você ainda tá fazendo não particular? Não temos sede, já tudo na minha casa, montuando casa de mãe,
casa de irmã, ela ficou doida. Em breve já tem que ter uma sede, né? Porque é tudo muito caro. E fazer isso acontecer, porque é uma ideia muito linda e não tem. Ajudar muita gente. Não tem. Porque assim, a ideia da ONG, essa dignidade que a gente quer mostrar para as pessoas, começa no calçar. Não adianta, você vai lá na igreja, você ganha aqui tanto de roupa. Né? Eu observo já há muito tempo isso. E aí a pessoa tá com roupa, mas não tá com o pé no chão. Não, e quando ganha sapato, é assim, ó, é pela hora da morte. Porque as pessoas, não é um produto sustentável. Você usa aquilo que você gosta até acabar. E hoje, tendo a minha empresa, isso pra você que tá aí com o seu sapato, aquele amor com o calçado, não tem problema. Já usou muito. Vamos gerar energia, vamos doar pra quem precisa. A gente faz outro igualzinho pra você. Arrasou. Não é? Porque aí já faz uma coisa com a outra. A gente já ajuda uma pessoa e já ajuda você. Já ajuda todos os lados. Gente, e agora chegou aquele momento, eu quero que chama aquela vinheta babadeira, porque vem aí o quadro Intimidades. Tudo aqui, um monte de coisa, né? Gabriel Borges, vamos falar um pouquinho agora mais íntimo, um pouquinho mais fundo, sabe? Igual onde a Xuca alcança. É lá que eu quero chegar, aquela, né? Bem doida. Vamos pôr tudo na mesa. Essa pergunta você já respondeu mais ou menos, mas eu quero que seja mais específico. Cafuçu ou padrão? Justifique. Cafuçu. Eu prefiro. Não é que eu prefiro. Ai, difícil isso, né? Mas eu acho que o Cafuçu me atende mais. Você acha que você olhando assim, você vai. É um Cafuçu. E você sabe por quê? Eu não tô falando de tipo assim, homens gays. Vamos falar de homens. Héteros. Homens. Eu gosto do Cafuçu. Homens de atendimento. Eu gosto do Cafuçu. O Cafuçu ou aquele padrãozinho todo arrumadinho ali? Padrão, amiga. Porque o meu padrão não é o padrão de todo mundo, né? Eu gosto de homem preto. Então, não é o padrão. Ai, mas vamos falar a verdade? Tem uns negão que eu vou te contar. Ai, gente, abafa. Amarelinho pra lá. Apesar que, assim, hoje não fecho a porta pra ninguém. Estou vivendo novas experiências. Mas você tá perguntando a preferência. Entendi. A preferência. No namoro, você já foi infiel? Nunca fui. Nunca foi? Sério mesmo? De verdade? De verdade, de verdade. Aquela assim, vamos ver a máquina. Vamos ver a máquina da verdade. Aquela da Taverneck. Amiga, eu sou capricorniano. Eu não entro em nada pra fazer a metade. É mesmo? Eu sou muito fiel. Muito fiel. E assim, uma coisa que eu nem penso. Você acha que tem a ver com signo? Então vou procurar um capricorniano. Dica. Eu acho. Porque eu já traí. Eu já fui traído também. Eu acho que é esse o movimento. Eu não fui traído. Assim, eu tive um primeiro relacionamento que eu descobri uma traição. Eu terminei. E quando eu terminei, descobri uma traição do meu melhor amigo. Olha. Foi uma bomba. Eu entrei numa depressão profunda. Eu vivi Fica sem chão, né? Porque eu sou uma pessoa que eu demoro a mastigar. Eu não sou essa pessoa assim, terminou com um e amanhã tá com outro. Eu fico entendendo. Não, tem gente que nem acabou, nem chegou, nem explicou que terminou e já tá engatado em outro, né? Eu tô há 7 anos solteiro. Antes eu fiquei 5 anos solteiro. Então, assim, eu demoro a entrar. Um tempo pra cada situação. Pra poder entender o que eu fiz, porque uma relação acaba não é por uma pessoa, Elano. A relação sempre acaba por duas. É verdade. Não foi só ele que fez o errado ou certo, eu também fiz. Não tem esse negócio certo. Então eu demoro um pouco pra mexer. E assim, é bem vibracional, sabe? Quando eu termino, agora vamos viver. Aí eu viajo, eu curto, eu tô pra isso. E quando tá junto, você vive aquela coisa, você é daqueles que vive Netflix ali, pipoquinha, juntinho, você sai normal com a pessoa. Eu acho assim, eu acho péssimo. Eu não sou duas pessoas. Sou uma pessoa só. Perfeito. Meu namorado vai sentar na mesa com você. Meu namorado, ele vai na boate comigo. Não tem que mudar o seu estilo porque eu fui lá ele vai. Não tá acostumado. Porque se ele não gostar, isso vai ser um problema, porque eu gosto. Eu não sou essa pessoa. Eu acho que eu sou a mesma pessoa, não muda em nada. Até porque papel não se sustenta. Eu acredito que a gente tem que ser uma pessoa só. Eu sou igual eu falo, eu tava falando até sobre isso com o Starlet, um amigo meu, Cadu.
eu falei pra ele que eu queria, falando sobre o CNPJ e o CPF, sobre estilo, né? Porque existe um estilista, mas também um designer, mas existe um a gente pôr as coisas no lugar. Eu acho que é uma coisa só. É tudo, entendeu? acaba. Então eu acho que a gente é uma pessoa só. A pessoa que entrar na minha vida, o pacote vem completo. Vem com os meus amigos, vem com a minha casa cheia. Ótimo essa posição sua, né? Vem com tudo, meu filho. Porque tem gente que deixa. Eu posso, né? Obviamente eu vou adaptar. Vou ter que dar uma dançadinha, mas eu sou assim. Ótimo essa posição sua, viu? De verdade. Você tem alguma fantasia sexual que você ainda não realizou? Ou uma fantasia que você realizou e gosta dessa fantasia, esse tipo de coisa, assim? Eu já fiz muita coisa, né? Conta pra gente. Não, não uma que eu não fiz, que eu penso em fazer, não. Eu acho que eu já fiz até as que eu nem pensava em fazer. E aconteceu. Aconteceu, então. Mas eu acho que o sexo não tá na fantasia. Eu acho que o sexo tá na energia, sabe? E aí, meu filho, se a energia bater, seja onde tiver que transar. Qualquer lugar é lugar. Eu acho. Bateu. Mas não pra qualquer pessoa ver. Ou você também não se importa? Antes de ver é algo que não sei, não sei. Não vivi isso ainda. Assim, não com uma pessoa, né? Eu fui em festinha já. Não, sim, festa própria. Não, ia ser tão legal isso, porque as pessoas às vezes me veem e acham que eu sou né? o cu, né? Ai, não gosta. Não, acho que eu sou o oba, diferente. Que aconteceu. E eu não era. Até conhecer minhas amigas trans. Duda, beijo. Eu acho que eu realmente me liberei mais depois da relação com vocês, com certeza. Me trouxe um frescor e um acesso a um outro mundo. Mais natural. Mas, não, da pegação. Eu tinha muito preconceito. Eu também. Eu também. Eu vou na sauna, eu vou no... ver homem pelado. Com isso, não sei o quê, não sei o quê. Me sentir bem. Será que eu vou chegar lá? E é libertador, não é? É massa. Nossa, achei incrível. Gente, é massa, é divertido. É doisada. Porque o que eu sempre falo, nem sempre você vai ali pra exatamente transar. Se rolar, vai ser muito massa, porque é sempre massa. Mas se não, foi tão legal, tão divertido estar naquele ambiente, gente, eu falo, todo mundo tem que conhecer. Eu acho que tem. E eu tinha muito preconceito com isso, assim, porque, sei lá, acho que eu não sentia vontade. Tem a objeção do negro também. Sabe? Chegar lá. Sabe assim, então. Gabriel, a primeira vez que eu fui numa festa de swing, de troca de casais, foi um pessoal aqui em Uberlândia que faz essa festa e, assim, são casais monitorados, você tem que se inscrever e tal. Então não existe casais fake. E foi numa chácara, aí me contrataram pra fazer um show. Eu quero que você faça um show, porque vai vir a Ronaldinha fazer um strip e você vai fazer um show de drag. Eu falei, cabe? Ele, cabe, o povo vai adorar. Eu quero que você faça até a música da Rihanna, assim, menino. E eu nunca tinha ido, nunca na minha vida. Cheguei, coloquei minhas coisas num quarto, que seria meu camarim. E fui, me troquei e entrei no palco, que era redondo, tinha um polidense no meio. Fiz o show. O povo olhou, gostou. Só que a música era grande. Aquela... I've never ran and look. De repente, a mulher já tava com o pé em cima do palco, a outra já sentou e já começou a gravar ela. E aí o marido já veio e já começou a beijar. E eu fazendo show, e eu assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? E foi muito engraçado isso. Mas no final deu certo, que aí eu acabei, fui lá pra trás do DJ e fiquei assistindo. E aí rolou. Tudo acontecendo. Aí tá, vamos embora, vamos. A hora que eu cheguei no quarto, onde estavam minhas coisas, tinha uns 8 casais. Sim. Ou seja, 16 pessoas. Aí eu, gente, só um minutinho, deixa eu pegar minha mala que eu preciso ir embora. Sério, eu fui embora um pouco chocada. Mas eu acho isso, eu acho que a gente tem que viver experiências. E vocês me trouxeram. E depois foi tranquilo, velho. E aí eu vivi outras coisas. Mas assim, uma fantasia, eu não sou essa pessoa da fantasia, não. Eu gosto da ação. A posição ali na hora do ato, né, do jogo ali de vôlei. A posição. Você tem ela já preparada? Você já deixa a coisa mais esquematizada? Ou você deixa rolar e tem alguma que você fala, não, realmente não gosto desse jeito? Não tem isso não. Todo tiver atacante, eu não sei, as posições de vôlei. Eu não sei essas posições, como é que fala? É uma dança, sexo é uma dança. Deixa. O que propor,
Deixa acontecer. Se eu tô ali, eu tô disposto a tudo, né? Ó, na hora, assim, vamos falar de sexo, né? De amor, não. Sexo mesmo. Você saiu pra trepar com o cara. Você foi ali muito carinho ou você é coisa mais sem frescura demais? Você gosta do trem ali, pá. Sem frescura. Detesto gente com frescura. Com muito carinhozinho. Muita e dentro. Ai, vamos conversar. É hackathon e vamos. É o trap do trepa-trepa mesmo. Trepo. Vamos. Eu acho, assim, é porque é o que você falou. A introdução foi bem clara. Então, acho que essa introdução que às vezes as pessoas se perdem. Então, é pra trepar? Então vamos trepar? É diferente do romance, do namorado, do romance, que aí tem que ter um carinho. Né? Porque eu vou te contar, eu faço essa pergunta porque a maioria das perguntas são dúvidas minhas, tá, gente? Pra me saber como que as outras pessoas pensam. Porque, tipo, já aconteceu de ser date de cara de aplicativo e o cara chegar, o cara tá tão carente, amiga, ele quer amorzinho. E aí você tá ali no fundo. Não, eu queria só entendeu? Um cat, vamos, porque, entendeu? Não sei se vai ter outro hoje. Eu acho que a gente, como digo assim, né? A gente que gosta de sexo, homem, né? Eu acho que é diferente de mulher cis, né? Sim. A gente trans, enfim, a gente gosta de sexo. Não é? E aí eu vou te falar uma coisa. Eu fui descobrir esse sexo, assim, essa libertinagem. Que igual eu falei no início da entrevista, tem o que se ganha e o que se perde, né? E justifica os meus 7 anos solteiro. A gente ganha muito em experiências, em sexos, né? Trepação, mas aí você perde também no lance disso que a gente falou, do date, da pessoa, porque fica meio perdido, né? Fica. E aí chega uma pessoa lá que era só uma trepa. E aí na hora que encosta, porque química é uma coisa, eu sou muito... Inexplicável. Eu sou muito da química. E esse é um problema, porque eu namoro cada química. Aí fodeu. Porque aí quando eu vou viver junto com a pessoa, eu não consigo ver com a pessoa, porque deu certo só na cama e o dia a dia fodeu. Entendeu? Então e aí é só a idade, tá, gente? É só o tempo. Só o tempo que vai te mostrar isso. Mas eu sou muito da química. Então, às vezes, da química num date, que ela faz um soft date, já tá lá deitado de conta depois do sexo. Assim, sabe? Deleitando aquele momento, aquela gozada maravilhosa. Porque a química... Já dizia Rita Lee, né, meu amor? Amor é um livro, sexo é esporte. Exatamente. E esse foi o nosso quadro Intimidades com o Gabriel. E eu quero saber agora por onde anda Vitória Carmel. Quem que você tá entrevistando aí hoje, Vitória? Fala pra gente. É isso aí, Lana. Tô aqui diretamente do Sunday Drags com uma convidada muito especial. Me conta, seu nome e a sua profissão. Eu me chamo Ana Carolina Russa Bastos. Sou professora de arte na rede pública. Viva os professores. Rosa, me conta aqui. Quem você levaria pra sua cama hoje? Tem uma casada de Goiânia, amiga. A Morena de Goiânia, um beijo pra ela, com certeza ela. Gosta sim. E quem você não colocaria na sua cama de jeito nenhum? Posso falar 2? É isso, gente. É isso. Ilana, é com vocês. Ó, agora eu quero entrar numa parte que a gente vai falar sobre cicatriz. Gabriel, você tem alguma cicatriz, assim, que deixou marcada em você? Uma lembrança? Ou uma cicatriz física mesmo, de um tombo? Alguma coisa que você acha engraçada, você queira contar pra gente? Em qual sentido? Qualquer sentido. Tem várias, você sabe, né? Eu acho que uma que te marcou. Que hora que falar assim, eu tenho uma cicatriz, é tal. Eu acho que o início do mundo gay, o mundo social, ir pra boate e tal, foi bem difícil pra mim. Foi marcante. Porque disse, nossa, você é tão lindo, nossa, como você é bonito, mas não pegava ninguém. As pessoas só elogiavam. Parecia que...
E aí eu acho que é por conta da cor da pele, né? Por ser negro. Porque, nossa, que lindo, mas assim, meu amigo tava do meu lado, nem era tão bonitinho, mas ele dava sempre nome, ficava. Né? Um monte de gente. E eu ficava só no elogio. E pra você trabalhar isso na sua cabeça é difícil, né? É bem difícil. Que assim, a gente fica porque existem pensando. Várias coisas, assim, né? É um pacote bem complexo, né? Gay, negro, naquela época. Eu sempre fui mais fortinho. Então, naquela época teve esse lance de querer jogar vôlei. E aí ficou mais famoso. Já tava jogava vôlei, definido, né? Corpão. Então, eu tive várias... foi um momento bem difícil. Até eu me encontrar esse cara bacana, eu bati de cabeça. Massa. E agora, Gabriel, quero te propor um desafio. Nesse quadro agora a gente fala sobre ligação. Para quem seria a sua ligação hoje, agora? Pra quem você ligaria agora, sim, sem a pessoa estar esperando, pra falar qualquer coisa pra pessoa? Eu te amo, que a pessoa é importante pra você, ou até mesmo pra cobrar uma cueca que tá te devendo. Mentira. Isso não dá pra fazer, gente. Vamos ligar pra essa pessoa? Eu pensei numa pessoa aqui agora. Vamos ligar pra ela. Põe no Viva Voz e vamos ver. Tanta gente, né, que podia ligar. Esse é o nosso quadro Ligação. Mas assim, é uma pessoa que... O que essa pessoa significa, assim? É um amigo? É sobre esse sexo? Ou é uma pessoa que tem muito... Uma pessoa importante pra você. Tá. Se você quiser ligar pra alguém e chamar pra trepar, também pode. Que tá louca, né? Já falamos tanto sobre isso. Vou ligar pra minha mãe, será que ela vai me atender? Eu vou ligar, pode pôr no Viva Voz? Pode, põe no Viva Voz. Vamos ver o que ela vai falar. Ai, meu Deus do céu. Se quiser explicar pra ela, pra ela não assustar, você fala: mãe, tô dando uma entrevista e eu tenho que ligar pra alguém, tô ligando pra você. Só pra dizer. Vai ter sexta-feira, 7h30 tá bêbada. Adoro. Tomando uma com o maridinho dela, né? Certeza. Mas ela não atende, a gente entendeu. Meu filho. Oi, mãe, tudo bem? Vai aí ainda na festa aí, na Ilana, sei lá. Mãe, eu tô aqui gravando, é um programa da Ilana que chama Na Cama com a Ilana. E aí ela pediu, tem um quadro aqui do programa, que ela pede pra gente ligar pra uma pessoa importante. E aí eu tô ligando pra você. Bebezinho da mamãe, mamãe te ama. Eu que te amo, te agradecer. A gente tá até falando sobre isso aqui porque a gente viajou e vocês foram exemplo para todos, assim. Dizer que eu amo muito, sou muito grato pela educação que você me deu, que você é a pessoa mais importante da minha vida. Ai, você quer que eu chore? Mas é o quadro da Ilana, minha filha. O quadro dele vai fazer a gente chorar. Tô aqui também me segurando. Mas fica bem, você faz essa reflexão aí, importante. Ela tá te ouvindo, viu? Tá todo mundo te ouvindo. Ainda bem que eu ia falar outra coisa, vou parar então. Pode falar. Ela tá aqui te ouvindo, fala com ela. Joana, um beijo, meu amor. Beijo, eu vi as fotos aqui no Instagram do Gabriel, que linda e que chique, hein? Vai ficar linda a entrevista, você vai adorar. Tem coisinhas. Mas tô falando sobre tudo aqui, você precisa ver. Ai, que bom, eu quero ver então, tá? Tá bom, meu amor, te amo. Eu também te amo, isso é muito importante na minha vida, viu? Obrigado, meu amor. Novamente, você vem comigo de novo. Com certeza, grudada, assim, do lado esquerdo da placenta. Grudadinho com a mamãe. Eu tava aqui pensando assim, agora eu ouvi, falei assim, onde que o Gabriel tá indo, gente? Aí eu vi a foto dela, ela foi lá em alguma coisa da coisa da Ilana. Exatamente. Boa sorte pra vocês. Beijo, meu amor. Com Deus. Tchau, meu filho. Com Deus. Tchau. Beijo, arrasou. E esse foi o nosso quadro Ligação. É sempre uma emoção. Ai, arrasou. É muito bom, né? Ter essa ligação, né, com a pessoa que nos deu a vida, né? A mãe, eu acho que o pai é muito importante pra gente, mas a mãe, eu vou te falar, é uma coisa de louco, né? Até o timer, assim, às vezes porque você... Eu tava falando sobre isso. Eu tenho uma relação tão próxima com os meus pais que às vezes eu preciso entender que eles são meus pais, né?
Porque também tem isso. O amor, ele tá nesse lugar. Nem tudo eu posso dividir com os meus pais. E isso foi uma dificuldade pra mim, porque eu fui aprender isso agora, há pouquíssimo tempo. Porque a gente sempre aprende na crise, na dificuldade, né? Na hora ali mesmo. Mas a minha mãe, eu trato a minha mãe como amiga. E às vezes eu esqueço que ela é minha mãe. Eu chamo a atenção dela. Você entendeu? Porque eu chamo, porque eu falo, mãe, eu quero que você viva. Saia, seja ativa. E aí eu saio e falo, você não quer ir? Não, então não vai. Aí eu falo, não, gente, não posso ser. Você tem que parar, ter paciência. Tem que falar. Então, eu tô nesse momento, assim, de entender. Olha pra você ver, com 41 anos, agora que eu tô entendendo que realmente nem tudo eu posso dividir com eles. Mesmo eles sendo essas pessoas maravilhosas, cabeças enfim, boas. Eu não gosto de falar de aceito, porque ninguém tem que aceitar ninguém, né? As pessoas têm que respeitar. Sim. Porque eu respeito eles, às vezes eu poderia nem aceitar eles. Mas não é aceitar, é respeitar. Né? Então eles me amam, me respeitam, eu também respeito eles. Mas é uma relação construída, né? Como é qualquer relação. Ai, que lindo. Amor, tá chegando ao fim a nossa entrevista, nosso pod. E eu quero, assim, só te agradecer mesmo, porque, igual você falou, a gente se conhece há muito tempo, começou a ficar mais próximo, né? Agora, de um tempo pra cá. Mas eu quero te dizer que eu te admiro muito. Desde que eu te conheço, sempre te vi. A gente encontrou no Rio uma vez por acaso, lembra? Do nada, no carnaval, totalmente aleatório. No Rio de Janeiro, eu atravessando a rua enquanto o Gabriel. Falei, gente, como é que é as coisas, né? O Rio de Janeiro é daquele tamanho. O Rio de Janeiro. Mas é o fato da gente gostar das mesmas coisas. Sim. E isso une as pessoas. E isso atrai, né, as pessoas, assim. Então, muito obrigado por ter topado vir aqui. Foi um prazer muito grande. Tá? E quero que você faça suas considerações, manda seus beijos, fique à vontade. Eu tenho que agradecer também. Tudo que você me chamar, eu vou fazer. Eu já tenho você como inspiração, desde a época da boate. Lá em cima do palco, apresentando, né? Eu acho que o respeito e a admiração do que o outro faz parte da relação. Então, assim, nem perguntei o que era, você viu, né? O que é óbvio, tá? Que hora? Então, vou estar lá, então sempre que precisar de mim, estou à disposição. Já falei antes, vocês para mim foram um presente, sabe? Assim, eu sou muito melhor hoje por conviver com vocês. E quero vocês pro resto da minha vida. Você, Eduardo, Luísa. Com certeza. Você sabe que é mais complicada, né? Com certeza. Eu amo. Quero vocês juntos. É o jeitinho dela. Eu amo. Obrigada. Obrigado eu. De coração. Gente, então é isso. Fiquem ligados aí. Sigam nós nas redes sociais, tá? Todos os arrobas estão aqui no vídeo pra vocês. Fica ligado, porque já tem mais um Na Cama com Ilana. Pode. Beijo. Beijo. Na época 2022, tipo, hoje em dia eu acho que não funciona mais pra mim. Mas na época funcionou porque foi o pulo do gato de eu mudar minha localização. Coloquei que eu tava em Nova York. Pronto. Aí dava match com todo mundo. Homem, mulher, baixo. Ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Rios, tô falando que pode.